E agora, então, vou passar a palavra para o nosso último palestrante, doutor Ismael Alexandrino. Bom dia a todos. Quero agradecer o convite muito gentil da professora Tânia. Muito feliz de estar aqui revendo tantos outros professores, né, quando tive a oportunidade de fazer MBA lá no Distrito Federal. E hoje, depois de 10 anos de Distrito Federal, entre privado e público, estou com o desafio, desde o dia 2 de janeiro, de gerir a saúde do Estado de Goiás. Falar depois dos meus colegas secretários e do Dr. Gutenberg não é simples, né? Principalmente depois desse show dele. Mas aí, Dr. Gutenberg, só para ir na vertente do senhor, apesar das dificuldades do desafio, eu vou deixar para todos Filipenses 4:4, alegrai-vos. Apesar disso, alegrai-vos. Então, vou tentar dar uma contextualizada global. Não vou me ater ao estado de Goiás, por questão de opção mesmo. Obviamente, em algum momento, farei algumas inferências. Nós temos, atualmente, né, nesse país continental, em torno de 210 milhões de pessoas, aproximadamente. Temos um artigo 196 da nossa Constituição Federal, que tem 30 anos, que diz que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Lembrando que o Estado é composto também por povo, então também é de responsabilidade de todos. A promoção, a prevenção e o cuidado da saúde. Temos um SUS de também 30 anos e todos os seus princípios. E aqui, quando eu cito os princípios da universalidade, de atender todo mundo, da integralidade, tudo, e da equidade, quem precisa atender mais, eu gostaria de fazer um alinhamento de conceito em relação à minha visão do SUS. Quando eu falo Sistema Único de Saúde, eu o encaro de fato como único, e não como sistema público de saúde, né? Está previsto, inclusive, na legislação, que o caráter complementar da saúde suplementar. Se faz necessário a gente considerar isso, porque senão a equação ela fica um pouco capenga, né? Nós temos os filantrópicos, que tem um regime jurídico privado, temos o privado puro, né, que também tem a sua vertente de contribuição, e se nós encararmos apenas como público, tem grande chance da gente errar em uma das, acho que é a penúltima palavra do último slide que eu vou citar. Temos um envelhecimento populacional, como foi dito, já temos quase 14% da nossa população idosa, né? Isso faz com que haja uma transição epidemiológica. Outrora, doenças infecciosas matavam, hoje nós temos as doenças cardiovasculares e as doenças oncológicas. Desse auditório, provavelmente em 2050, quem ainda estiver vivo, quase a metade vai morrer de doença cardiovascular. Quase a outra metade vai morrer de doença oncológica. E o que sobrar, talvez de suicídio, de briga ou de acidente automobilístico. Temos a emenda constitucional 95, que limita os gastos da saúde nas próximas 2 décadas. Temos dívidas, o Estado de Goiás não é diferente, né? O Estado de Goiás pegamos uma dívida global do Estado de 3 bilhões e na saúde praticamente de 1 bilhão, né, quase 1/3, né, de toda a dívida do Estado. E temos algumas peculiaridades nesse país de dimensões continentais, que são os vazios e, em alguns lugares, os vácuos assistenciais. Goiás não é diferente. Estamos falando de um estado de 246 municípios, que nós temos somente em torno de 30 cidades com mais de 35 mil habitantes. A grande maioria das cidades tem hospitais bem menor do que 50 leitos, né? E estávamos com 13 meses sem repasse de verba para a saúde municipal quando nós assumimos a gestão.
eram 3 pilares simples. A gestão dos nossos hospitais estaduais, lá, ela é feita, a grande maioria, por organizações sociais. Então, nós tínhamos dívida de todos os hospitais, em torno de 350 milhões, todos, sem exceção, em torno de 100 milhões de medicamentos, com as prateleiras também desabastecidas, e municípios sem receber dinheiro. Então, a atenção ela não era feita no município, ia para a capital, também não fazia, porque nós estávamos na iminência, no dia 2 de janeiro, de fechar 10 hospitais. Esse era o cenário interessante que a gente pegou a saúde do estado de Goiás. Associado a isso, os órgãos de controle, que estão sempre em cima do gestor público, Ministério Público, Tribunais de Contas, os conselhos de saúde, defensoria e a própria sociedade, né, com a força hoje em dia da mídia, e, como já foi mencionado, também as judicializações. E outras esferas que margeiam a judicialização, né, que querem competir com ela. Quando chegamos em Goiás, tinha um convênio lá de 137 milhões de reais. Eu fui ver qual era o teor do convênio. Era um convênio do Ministério Público com o Estado, que estava em 137 milhões de reais. Eu falei, para que isso? Não, para o Ministério Público mandar comprar medicamento. Eu falei, pode cortar esse convênio. Quem executa é o Executivo. O papel do Ministério Público é outro. Né? E aí nós nos aproximamos do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e da Defensoria, né? A Secretaria buscou isso, nos colocamos à disposição um grupo técnico para que pudesse subsidiá-los nas suas decisões, né? E essa judicialização não, esse convênio promoveu já uma redução significativa da judicialização. O discurso deles é que esse convênio ele reduziria a judicialização. Hoje nós estamos motivados pelo Ministério Público, em torno de 25 milhões. Falei, então já estou no lucro em ter cancelado esse convênio. Então essa é a equação do gestor. Nós temos o artigo 196, que nos coloca na parede, direito de todos, dever do Estado, universalidade, integralidade e equidade, que são os princípios do SUS. O artigo 37, que são os princípios da administração pública, né, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o artigo 71, que os tribunais de contas gostam muito de olhar, que é a legitimidade e a economicidade. É uma equação simples, né, Edmar? Bem tranquila. Então, a universalidade do sistema, como equalizar tudo isso? O orçamento da saúde, a garantia de acesso e o direito à saúde. Mas aí, doutor Gutenberg, eu sou bastante otimista. Eu acho que talvez pela pouca idade, né? Mas eu sou bastante otimista, porque quando eu falo de orçamento limitado, isso por si só não significa muita coisa. Quando eu falo de financiamento e que está faltando dinheiro, eu acho que a gente tem mais oportunidades para caminhar antes de ver se de fato está faltando dinheiro. E aí eu cito o Estado de Goiás, aqui eu não estou falando que está sobrando, né, até mesmo porque na saúde, quanto mais se agrega tecnologia, mais caro fica, além do que a inflação da saúde, a gente sabe que ela é superior à inflação habitual. Mas, por exemplo, nós temos a obrigação estadual de cumprir 12% da vinculação, né, da receita. No ano anterior, havia sido cumprido 12,05%, que foi empenhado, liquidado e não pago 628 milhões. Ou seja, daria uns 8,5% efetivo, né? Isso rolou para o nosso colo. Hoje, nós estamos com menos de 12% ainda da vinculação, e aquelas 3 grandes dívidas, né, que eu citei com municípios, nós estamos rigorosamente em dias. Ontem eu paguei o dezembro dos hospitais, né, antecipadamente, porque eu entendo que nesse modelo de gestão tem que ser fomento, e depois você faz o batimento de contas, e os nossos estoques de remédio estão abastecidos e pagando com menos de 30 dias. Então, um quê de gestão, antes de falar na falta de verba, eu acho que vale muito. Evolução do financiamento da saúde no Brasil, a gente observa que a atenção hospitalar ela fica muito no colo dos estados, né? A atenção domiciliar, que é a atribuição do município, de fato, o seu financiamento está no colo do município, mas a gente tem algumas distorções. A média do financiamento da saúde no Brasil, de faturamento diante do que é prestado para ressarcimento do Ministério da Saúde, gira em torno de 23,7%.
O estado que mais é beneficiado dessa verba federal é o estado de Pernambuco, em torno de 38%. E o pior estado de aquisição de verba federal é o meu estado, o estado de Goiás, 6%. Então, praticamente tudo é do Tesouro. Uma política de 20 anos que optou por isso, é uma questão de escolha, mas eu acredito que também, quando tem a verba federal, ela é carimbada, né? Então, talvez não queria seguir bastante, a rigor, esses carimbos. O financiamento está, sobretudo, sobrecarregado nos hospitais, o que mostra uma distorção, né? Como o professor Dr. Gutenberg disse, a atenção primária ela precisaria ser muito mais resolutiva do que não basta ter uma cobertura de território acima de 70%, ela tem que ser efetiva de fato. Nós percebemos que o financiamento estadual ele está crescendo, ante um crescimento bastante estabilizado do federal e sem previsão de crescimento do federal. E aqui a evolução tem sido discutida, né, dos casos agudos e dos casos crônicos, mudando um pouquinho a percepção. As condições agudas, um pagamento por ponto de acesso ou episódio, e nas condições crônicas, um orçamento global pré-definido, né, ajustado para riscos e condições que são específicas. Daí a necessidade da gente conseguir dados fidedignos populacional para prever a sinistralidade, né, daqueles pacientes que são crônicos. Quais os principais desafios apontados, né, pelos estudos para a gente para 2030? Garantir a liderança política e o comprometimento entre Estado e sociedade e uma simbiose dessa relação. Buscarmos a equidade no acesso a serviços de saúde e a qualidade com proteção financeira. Disponibilizar um ambiente regulatório e legal forte que atenda às necessidades da população, com transparência para a população e para os órgãos de controle. Eu estou falando de transparência ativa e não só de lei de acesso à informação. Construir sistemas de saúde de alta qualidade que gere confiança na comunidade. Aumentar e harmonizar os investimentos nacionalmente e internacionalmente também, com órgãos que são financiadores, independente se a grande maioria são, entre aspas, sem fins econômicos, e estabelecer mecanismos multi-stakeholder, ou seja, se não estiver bom para todos os participantes, dificilmente, a longo prazo, estará bom para todo mundo. Um lado da corda vai arrebentar. E algumas premissas para a gente ter como reflexão e para eu não extrapolar o tempo. Termos o indivíduo como hub de informações. Quando eu digo isso, eu cito o exemplo também do estado de Goiás. Nós temos, para cada indivíduo que tem um determinado atendimento num hospital, no mínimo 3 números, e esses 3 números eles não batem. Da organização social que prestou o serviço, do número que chegou para a secretaria, do número que foi enviado para o Ministério da Saúde e do número que retornou do Ministério da Saúde. O gestor fica maluco diante dessa inconsistência de dados, dessa falta de fidedignidade dos dados. Então, nós precisamos utilizar o ser humano como esse hub integrador, Detran, segurança pública e a saúde, fornecendo informação no momento do episódio, no momento da sinistralidade, e buscar esse dado de registro na origem, sem manipulação, né? Por isso, nós estamos, neste momento, no estado de Goiás, padronizando os prontuários eletrônicos, integrando os prontuários eletrônicos e integrando na nossa base de dados, para que eu consiga ter um pool de dados, para que eu consiga ter um grande Big Data, lançando inteligência artificial, machine learning e análise desses dados, para que eu possa fazer análise de tendência para termos condição de fazer política pública de saúde a longo prazo. Não estou excluindo a necessidade do atendimento olho no olho no varejo. Isso o homem tem que fazer, mas nós precisamos utilizar a tecnologia a nosso favor para ganhar escalabilidade e análise mais apurada com esse pool de dados. Então, a integração de sistemas e fidedignidade dos dados, a tecnologia buscando escalas e tendências, como eu comentei,
tudo isso visando a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, e não só da parte pública, né? E o principal para construir tudo isso é a mudança de mindset, um mindset alinhado das pessoas que estão envolvidas. Não adianta o secretário de saúde, ou o ministro da saúde, ou um coordenador de curso de gestão ter um determinado mindset, se quem executa a operação, se quem gere também ela no seu extrato intermediário, não tem também esse mindset. O que eu quero dizer com isso? Quem faz essa mudança e que vai garantir a sustentabilidade do sistema são as pessoas. Então nós precisamos sim utilizar da tecnologia a nosso favor, mas nós precisamos, com muita habilidade, saber lidar com as pessoas. E aí eu deixo com vocês uma pequena frase de uma pessoa que eu julgo bastante sábia e uma imagem muito bonita de uma cidade que eu considero bastante bonita. Diz que é uma frase de Madre Teresa, que não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ismael. Eu também queria agradecer a todos os participantes da mesa pela disciplina no tempo.